Você já ouviu falar que muitas pessoas hoje estão congelando seus corpos para que em um futuro próximo esses corpos possam ser ressuscitados? Isso mesmo, ressuscitados. Muitas pessoas hoje que acabam por si só tendo grande quantidade de dinheiro, acabam hoje armazenando seus corpos depois da morte para que em um futuro próximo esses corpos possam ser ressuscitados. Na verdade, se você nunca ouviu falar nesse processo, se você não conhece, fica aqui nessa aula. Hoje eu vou te explicar como isso ocorre e que gás tem essa incrível importância e como esse processo se decorre ao longo dos tempos sem lesar as células, tecidos, órgãos e sistemas. Será que isso é verdade mesmo? Será que esse processo ele tem base científica? Fica aqui, hoje você vai aprender tudo sobre esse processo incrível. Vamos lá? Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Ricardo Costa da disciplina de Biologia e hoje eu trago mais uma videoaula incrível para você, para as suas pesquisas, para a resolução de provas de Enem, de vestibular. Você que está aqui, hoje eu trago essa aula maravilhosa falando sobre o ciclo do nitrogênio. Na verdade, uma temática que tem sido recorrente nas provas do Enem e de muitos vestibulares de grande impacto ao longo dos nossos dias. Observe bem que falar do ciclo do nitrogênio, primeiro a gente tem que entender quem é esse nitrogênio, que gás é esse, qual a sua importância, quando foi descoberto, sua fórmula molecular, e hoje eu trouxe uma aula completa para você entender. Na verdade, pessoal, observe bem, o ciclo do nitrogênio inicia na descoberta desse gás. Esse gás nitrogênio foi descoberto em 1772. Isso mesmo, em 1772, por um pesquisador médico e botânico chamado Daniel Rutherford. Daniel Rutherford, na sua tese de doutorado em 1772, fez menção desse gás, assim como sua descoberta, juntamente com outros pesquisadores extremamente importantes, tá? É importante a gente entender, pessoal, que esse gás nitrogênio ele também foi determinado ou denominado como gás azoto. Isso mesmo. Azoto, que do grego quer dizer gás sem vida, e foi Lavoisier, Antoine Lavoisier, que descreveu o azoto como gás sem vida. Então observe que a discussão sobre o nitrogênio é de muitos anos atrás, na verdade, desde o século 17. Como não entender, como não estudar e como não reconhecer a importância desse gás tão importante. Observe bem, pessoal, que esse gás nitrogênio ele possui algumas características importantes que eu vou descrever para vocês. Uma das principais características é que esse gás nitrogênio ele é utilizado como gás refrigerante. Isso, não é o refrigerante que nós ingerimos e tomamos adquirindo no mercado, enfim. O gás refrigerante da qual eu quero descrever para vocês é a capacidade dele refrigerar produtos. Inclusive, esse gás refrigerante ele é utilizado em câmeras frias para a refrigeração desses ambientes. Uma outra capacidade importante que esse gás tem é de ser utilizado nos tanques de combustíveis de foguetes. Na verdade, graças ao seu ponto de fusão e, consequentemente, às suas características de ser um gás muito frio, esse gás ele é utilizado em tanques de foguete. Assim também, pessoal, como é utilizado em tanques de combustível de carros de Fórmula 1. É importante descrever que esse gás também é utilizado em processos importantes, como para encher os pneus de aviões. Você nunca ouviu falar nisso? Na verdade, os pneus traseiros dos aviões, das aeronaves, de uma forma geral, eles são enchidos com esse gás importante que é o gás nitrogênio. Uma vez que esses pneus aquecem muito e como o gás nitrogênio é um gás inerte, sem poder de combustão, ele é utilizado nesses aviões, ou melhor, no pneu desses aviões, assim como os carros de Fórmula 1 e outros mais. Importante escrever, pessoal, que o gás nitrogênio também é utilizado em um papel extremamente importante hoje na ciência, que é o armazenamento de sêmen e de óvulos. Na verdade, na forma líquida, o nitrogênio é extremamente congelante e por ter essa capacidade extremamente congelante, ele congela sem que formem cristais ao longo dos tecidos. Consequentemente, o sêmen
ele é congelado sem que ele sofra lesão. E no início da aula eu chamei vocês para descrever um pouquinho sobre a capacidade que algumas pessoas que têm muito dinheiro estão contratando o serviço de congelamento dos seus corpos após a morte imediata. Isso mesmo. Graças à ciência, hoje nós sabemos que os corpos podem ser congelados. E o que a ciência promete, na verdade, o que muitas empresas prometem é que em próximos anos, na verdade, daqui a poucos anos, poderá ter ciência para ressuscitar algumas pessoas que passaram por esse processo congelante. O processo nós não sabemos ainda como vai ser essa ressuscitação. Consequentemente, não sabemos que processo eles irão utilizar, mas o que nós sabemos é que o nitrogênio tem sim essa capacidade de congelar um corpo sem trazer malefícios, como destruição de células, tecidos, sistemas e órgãos, assim como, por não formar cristais, acaba não destruindo esses tecidos, células e órgãos. Então é importante a gente entender que muitas empresas estão fazendo esse feito de congelamento desses corpos para uma possível ressuscitação vindoura possível. Vamos aguardar até que em algum momento a ciência tente explicar como vai ser esse processo extremamente importante. Tudo bem? Agora, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a gente entender um pouquinho do nitrogênio. Na verdade, o nitrogênio é um átomo extremamente importante que vai ser formado ou constituído pela letra N e ele vai ter número de massa, da qual nós denominamos de A, de 14. O seu número de nêutrons será 7, o seu número atômico ou de prótons também será 7 e o seu número de elétrons, carga negativa, também vai ser 7. É importante lembrar que falar do gás nitrogênio é falar de um gás da qual nós denominamos incolor, sem cor, inodor, sem cheiro e insípido. Esse gás, da qual nós determinamos de gás insípido, é importante a gente lembrar que é o gás nitrogênio. Insípido quer dizer sem sabor. Uma coisa importante também, pessoal, é lembrar que esse gás ele está em abundância no nosso planeta. Muito bem, ele é o gás mais abundante na nossa atmosfera e, consequentemente, pelo nitrogênio ser o gás mais abundante na atmosfera, nós vamos estudar ele com as suas características e a sua grande importância. A primeira coisa importante, pessoal, é que o gás nitrogênio ele está na atmosfera na sua forma biatômica. Observe bem que aqui eu tenho um átomo. A forma biatômica quer dizer dois átomos juntos. Esse nitrogênio ele vai ter a sua forma biatômica e, consequentemente, ele vai ser encontrado na atmosfera na forma de N2. Nós observamos características importantes desse gás na atmosfera, principalmente quando nós falamos que a partir desse átomo biatômico nós vamos poder ter amônia, nitrito e nitrato. Fórmulas importantes, moléculas essenciais, principalmente para a manutenção da vida no planeta. Nós sabemos que o ar nitrogênio ele pode ser captado de três formas básicas. A forma química, pelas indústrias químicas, a forma física, por processos de raios em tempestades, e pela forma biológica, que é a captação desse gás nitrogênio por relações que nós chamamos de relações simbiontes ou simbióticas entre bactérias e raízes de algumas plantas. É importante a gente entender que esse é o processo da captação do nitrogênio de forma básica. Vamos entender aqui, pessoal, algumas características importantes. É a molécula mais abundante na atmosfera, já discutimos isso. É o elemento químico essencial aos seres vivos, ou seja, nenhum ser vivo hoje consegue sobreviver sem que tenha ao menos um átomo de nitrogênio em toda a sua estrutura. E nós sabemos que não é apenas um átomo, são centenas, milhares de átomos nas diversas fórmulas macromoleculares que os organismos irão armazenar em si. Observe bem aqui, dentre as moléculas que têm como constituintes o nitrogênio, nós teremos os nucleotídeos, as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Observem bem que eu estou falando das 4 macromoléculas essenciais à vida de qualquer ser vivo.
Todo ser vivo é constituído e formado por proteína, por ácidos nucleicos, por carboidratos e também por lipídios. Então vamos entender quais dessas macromoléculas irá apresentar em que estrutura esse nitrogênio vai estar. Observem bem que quando a gente fala de nucleotídeos, nós vamos ter, dentre os principais nucleotídeos formados ou constituídos por nitrogênio, o ATP, denominado adenosina trifosfato. Muito bem, essa adenosina trifosfato, que nós conhecemos como a molécula, a moeda mais energética que o nosso corpo consegue produzir, quer seja através de carboidrato, de lipídios ou de qualquer outra molécula rica em energia, nós sabemos que esse ATP ele vai ser encontrado, por exemplo, na quebra da glicose, processo que nós denominamos de glicólise. Isso mesmo, a glicólise vai gerar ATP. Esse ATP também vai ser encontrado em um processo otimizado dos carregadores de elétrons. Consequentemente, lá na cadeia oxidativa, esses carregadores irão gerar grande quantidade de ATP e esse ATP vai ser utilizado para as nossas funções vitais. É por isso que o oxigênio ele é tão importante. Na verdade, o oxigênio ele é importante na cadeia oxidativa porque ele impulsiona esse processo e, consequentemente, otimiza a produção de ATP. Uma outra molécula que nós vamos encontrar também o nitrogênio são os RNAs, os ácido ribonucleico. Esses RNAs, que são de 3 tipos, RNA mensageiro, transportador e ribossomal ou ribossômico, também é um nucleotídeo constituído por nitrogênio. E nós temos também o tão falado DNA, ácido desoxirribonucleico. Esse DNA, que nesse desenho está desenhado aqui um DNA de fita dupla, com as suas bases nitrogenadas, ele também é constituído por nitrogênio. Observem bem que eu coloquei um exemplo bem bacaninha para a gente fazer uma revisão bem breve aqui. Observe, eu tenho aqui adenina, timina, timina e adenina, guanina e citosina, citosina e guanina. Eu tenho aí 4 bases moleculares constituídas do DNA e, consequentemente, essas bases constituídas terão ligações. Quando um lado da fita de DNA se liga ao outro, ele liga por pontes. Pontes nós chamamos de ponte de hidrogênio, hoje chamadas de ligação de hidrogênio. Entre A e T, entre adenina e timina, nós vamos ter 2 pontes ou 2 ligações de hidrogênio, e entre citosina e guanina, 3 ligações de hidrogênio. Só uma dica rápida para que você possa rever os conteúdos de DNA, mesmo falando de nitrogênio. Uma outra molécula extremamente importante, que vai ter grande quantidade de nitrogênio, são as proteínas. Na verdade, as proteínas são os polímeros, assim como DNA, RNA. Essas proteínas polímeros são constituídas por monômeros. Os monômeros nós iremos denominar ou chamar de aminoácidos. Os aminoácidos vão apresentar um grupamento amino. Olha o nome, aminoácido. É um monômero formado por uma molécula ácida e uma molécula básica. Consequentemente, observem que o termo aminoácido, por ter esse grupamento amino, ele é formado por nitrogênio. Todos os 20 aminoácidos irão ter esse nitrogênio em sua fórmula comum e, consequentemente, alguns aminoácidos também terão nitrogênio no seu radical. Isso é algo muito importante. É o que difere os 20 aminoácidos, é o tipo de radical que cada um tem. Consequentemente, observem que aqui eu tenho uma estrutura primária de uma proteína e nessa estrutura primária dessa proteína eu tenho vários aminoácidos representados por cores diferentes ligados entre si. Eu chamo isso de ligação primária entre os aminoácidos, formando a estrutura da proteína ou estrutura primária. Observe que aqui eu tenho estrutura tridimensional, ou seja, aqui eu já tenho uma proteína constituída e desta forma aqui ela vai ter a formação, a ligação de dezenas, centenas, até milhares de aminoácidos em sua constituição. Tudo bem? Então observem bem que as proteínas terão também grupamentos ou átomos de nitrogênio em sua estrutura no grupamento amino. Uma outra macromolécula que também vai apresentar nitrogênio
em sua estrutura são alguns monômeros de carboidratos. Observem bem, alguns monômeros de carboidrato irão apresentar nitrogênio. Um exemplo disso são os monômeros formadores desse polímero que vocês denominam como quitina. Nunca ouviu falar na quitina? Deixa eu te ajudar. A quitina é um polímero grande de carboidrato, consequentemente esse grande polímero de carboidrato, ele é formado de pequenas partezinhas, de pequenos monômeros. Observem bem, se você não consegue entender ou confunde um pouco polímeros e monômeros, imaginem comigo que um polímero é como se fosse um grande muro constituído por vários tijolinhos, onde você consegue identificar o muro e seus vários tijolos. Entendam que o polímero vai ser o grande muro e os monômeros, cada tijolinho. Então observem que todo polímero é um grande muro e os monômeros, os tijolinhos desse grande muro, que nós vamos chamar de monômeros de carboidratos, monômeros de proteína, monômeros de ácidos nucleicos, enfim, os monômeros irão constituir os vários polímeros. Então observem que a quitina é esse grande muro, esse polímero, e os tijolinhos serão os monômeros que eu vou chamar de N-acetilglicosamina. O N-acetilglicosamina são os monômeros constituinte desse polímero, e a quitina vai estar presente na carapaça de muitos artrópodes, assim como vai estar presente na parede celular de fungos. Então a parede celular de fungos não é constituída de celulose como nas plantas. Nos fungos a sua parede celular é constituída por quitina. Isso é muito importante para você rever. Um outro monômero importante serão os monômeros que irão constituir, por exemplo, a parede celular de bactérias. Observe que a parede celular de bactérias é formada por peptídeo-glicano, diferente totalmente de quitina. Os peptídeo-glicanos é um polímero também de carboidrato, mas formado por dois monômeros diferentes. Um deles é o N-acetilglicosamina e um outro monômero atrelado a ele vai constituir esse peptídeo-glicano. Então observem bem, tanto quitina quanto peptídeo-glicano são polímeros de carboidratos que terão em sua estrutura nitrogênio. Então observem que carboidratos também podem apresentar nitrogênio em sua estrutura. E algo que é pouco discutido, pouco falado e que muita gente não sabe é que alguns lipídios, na verdade uma classe exclusa de lipídios, irão apresentar nitrogênio também em seu radical, em sua cadeia radical. Observem que nós teremos os glicerofosfolipídios. Esses glicerofosfolipídios, pessoal, é uma classe de lipídios de membrana, na qual eles terão ou poderão apresentar vários radicais. Dentre esses radicais, eles podem apresentar um radical chamado radical colina. Isso mesmo, colina. Esse radical colina irá dar origem ou irá ser constituído por nitrogênio. Consequentemente, nós temos um neurotransmissor também muito importante, que vocês conhecem como acetilcolina. Esse neurotransmissor, que mais necessariamente vai atuar no sistema nervoso periférico parasimpático, o acetilcolina, esse neurotransmissor, ele é constituído por bases lipídicas, por origem lipídica, e consequentemente, por ser assim constituído, ele também tem em sua estrutura nitrogênio. Então observem bem, eu tenho aqui nucleotídeos, proteínas, carboidratos e lipídios, moléculas essencialmente constituídas por nitrogênio, principalmente nucleotídeos e proteínas. Uma classe exclusa de carboidratos e de lipídios também irão apresentar. Então, se em algum momento você observar esses nomes e esses exemplos, observe bem, com atenção, porque agora você já sabe que podem existir carboidratos e lipídios que também tenham átomos de nitrogênio em sua constituição. Tudo bem? E agora, pessoal, a gente chega ao final de mais uma videoaula falando sobre o nitrogênio, e na aula de hoje nós aprendemos as principais características, quem descreveu, quem falou do nitrogênio pela primeira vez, quem descobriu, assim como falamos da forma molecular desse nitrogênio, as principais moléculas constituídas por esse gás importante e, consequentemente, toda essa aula foi de introdução para a nossa próxima videoaula que vai sair em breve sobre o ciclo do nitrogênio. Fique atento, nessa próxima aula você vai entender os processos químicos, físicos e biológicos
para a obtenção do nitrogênio nesse ciclo essencial. E lembrando, pessoal, falar do ciclo nitrogênio é falar de um dos ciclos que mais caem no Enem e nas provas de vestibular. Se você gostou da nossa videoaula, se você entendeu os nossos conteúdos e assuntos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho de notificação, visite a nossa página de Instagram e indique para os seus amigos, para os seus colegas, para que assim como eu pude lhe ajudar, eu possa ajudar outras pessoas a ter conhecimento e, consequentemente, a aprender muito mais biologia de uma forma tranquila, simples, fácil e clara. Eu agradeço a sua presença e desejo que você esteja aqui na nossa próxima videoaula. Até mais, um forte abraço, pessoal!